Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, bom dia! Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Debaixo da graça de Deus, nesta quinta-feira, 11 de novembro de 2021, vejamos o Santo Evangelho de hoje, narrado por evangelista Lucas, capítulo 17, versículos 20 ao 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados, iluminando nossas vidas e dando-nos conhecer e a compreender essas palavras aqui narradas pelo evangelista Lucas, que o Senhor Jesus disse. Porque a preocupação do povo era de como será o reino, quando será o reino dos céus. E Jesus acaba de dizer aqui nesta palavra que o reino do céu está entre vós. Ou seja, o reino do céu está entre nós. Nós temos a vida, nós enxergamos, nós ouvimos, nós comemos, bebemos, dormimos, acordamos. São novos dias acrescentados. Todos os dias em nossas vidas são novos dias, novas oportunidades. É o sol, a chuva, a lua, enfim, toda a criação divina, o mundo, tudo quanto há, está aqui à nossa disposição. E se nós temos tudo isso, e se nós temos vida, e sentimos o ar, o frio, o calor, a chuva, o sol, a água, e vemos tudo isso, isso já é o reino do céu, que está entre nós. Todas essas coisas fazem parte do reino dos céus. E aí, eles perguntam, quando será o reino dos céus? E aí ele diz que o reino dos céus está entre nós. Porque o reino do céu, ele quer dizer, o reino do céu está entre vós. Está entre nós o Espírito Santo de Deus. Hoje, vamos fazer assim uma comparação. Naquela época, eles tinham Jesus vivo em carne e osso ao lado deles, dentre eles. Ou seja, Jesus é o reino dos céus. E como ele disse, que ele deveria ter que sofrer muito, foi o que realmente aconteceu, acabou morrendo naquela cruz, por todos nós, para pagar todos os nossos pecados. E o que ele continua a dizer é que o reino do céu está entre vós. E hoje o reino do céu continua entre nós. O reino do céu são as palavras que nosso Jesus amado deixou aqui escritas nas Escrituras. Ele deu inteligência, o poder e a capacidade para os homens escreverem esse livro tão maravilhoso com suas palavras, com todas as normas que regem a nossa vida. Basta-nos
acreditar na palavra, ouvir a palavra, ler a palavra, procurar compreender a palavra, porque a palavra de Deus já é o reino do céu entre nós. E além do mais, além da palavra, nós temos o Divino Espírito Santo, que é o próprio Jesus que está entre nós. Então nós já temos o reino do céu. Essa nossa vida aqui já é um pedacinho do reino do céu, embora com sofrimentos, com pecado, com um monte de coisa. Mas se nós observar a palavra de Deus, nós precisamos passar por determinadas coisas, para que nós, quando nós chegar no céu, nós chegaremos lá purificados e livres de todo pecado, de toda malícia e de toda hipocrisia. Por isso é que Jesus diz que o reino dos céus está entre nós. E ele disse que dias virão que eles não veriam mais Jesus ao lado deles. Isso foi para aquele povo daquele tempo. Mas nós aqui, nós vemos Jesus ao nosso lado. Jesus está conosco, está entre nós. É a sua palavra. A palavra de Deus está aqui. Isso é Jesus. É o reino dos céus. E como ele disse, que o Filho do Homem, ele é como um relâmpago que aparece nas nuvens, nas extremidades das nuvens, de um lado para o outro, que você menos espera, o relâmpago aparece. Você não sabe de onde ele veio nem para onde ele vai. Ele, na extremidade de uma nuvem, de um lado para o outro, o relâmpago aparece e desaparece. Assim é o Espírito Santo, porque ele vai onde quer e ele toca onde quer. Precisamos compreender isso e entender, porque o reino do céu é o Espírito Santo e ele está entre nós. Está em cada um de nós. E o propósito de Jesus Cristo, quando ele esteve aqui, foi para nos ensinar a crer no Evangelho, a crer nas palavras de Deus, que são fontes de vida, cura e libertação. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao céu senão por ele. Ele é a ponte. Nós devemos acreditar em Jesus. Por isso foi que ele disse que o reino dos céus está entre vós. E ele continua entre nós. O reino do céu está entre nós. A palavra de Deus é o reino do céu. Basta nós ouvir a palavra, ler a palavra, acreditar a palavra e vivenciar a palavra. Viver a palavra de Deus. Essa é a grande verdade. Amados irmãos, tenho todos vocês uma quinta-feira. Deus abençoe grandemente todos vocês e que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça e permaneça sobre todos nós. Assim seja. Amém.